Olá, crianças! Eu vou contar para vocês a primeira história da coleção de histórias Deus se importa quando as crianças ficam tristes. Essa história começa com a pergunta: você gosta de briga? Quando você vê uma briga, você corre para cima para ver ou você se afasta? E quando essa briga é na sua própria casa? O pai brigando com a mãe brigando com o pai, os pais brigando com os filhos brigando com os pais. Que situação difícil, não é? A Bíblia, a palavra de Deus, fala de um lar que existia muita briga e muita discussão. Era o lar de Jefté. A casa dele não era uma casa feliz, um lar feliz. Seus irmãos não queriam que ele morasse com eles. Na realidade, seus meio-irmãos, porque eles tinham o mesmo pai, que se chamava Gileade. Porém, a mãe de Jefté não era a mesma. Um dia, o seu pai se juntou com uma mulher e teve um filho e colocou o nome dele de Jefté. Depois, o seu pai casou com outra mulher e teve outros filhos. Assim aconteceu todo esse problema. Esses irmãos tinham ódio de Jefté, porque pensavam que ele ficaria com a maior parte da herança do pai. Talvez você se sinta um pouco como Jefté, que não se encaixa na sua própria família, ou não é querido, ou você seja totalmente desvalorizado, indesejado pelos amigos da escola também e da sua vizinhança. Mas lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 13, que tem na Bíblia, inicia dizendo: voltem-se para o Senhor, Ele é misericordioso e tem compaixão de nós e ainda é cheio de amor. Então volte-se para Deus e Ele o receberá. Ele não vai te deixar de lado. Se você confiar nele e se entregar, Ele vai te usar para abençoar outros. Deus recebe os que confiam nele. Assim, Jefté reconhecia o amor de Deus, mas tinha um lar infeliz. Quando ele viu cada vez mais os seus irmãos com ódio dele, ele fugiu. Lá em Juízes 11:3 diz isso. Ele fugiu da sua família, ele fugiu da sua casa, ele fugiu do seu próprio país para ficar o mais longe possível. Que coisa terrível, não é? Ele se sentiu só e desprezado. Porém, mesmo assim, Deus o amava e cuidou da sua vida. Deus também ama você, mesmo que você se sinta sozinho e desprezado. Você é amado por Deus. Mesmo sendo pecadores, sentindo ódio ou raiva dos que lhe desprezam, Deus quer te receber como filho. Lá em Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que nunca pecou, para morrer em nosso lugar. E se nós crermos em Jesus e recebermos Ele em nosso coração, crendo que Ele morreu, mas que Ele não ficou morto, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E Ele pode hoje mesmo vir morar no seu coração e lhe fazer e lhe tornar filho de Deus. Crianças, lá em Juízes 11:3, diz que Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu numa cidade chamada Tobé. Ali, Jefté se juntou com um bando de homens. Esses homens não eram muito bons. Esses homens são chamados na Bíblia de levianos. São homens que são desprezados pela sociedade, que são bandidos, foragidos, marginais. Se uniu a eles e eles o seguiram. É como se ele fosse o chefe deles. Certamente eles atacavam cidades inimigas e pegavam comidas e objetos para sobreviverem. A fama desses homens deve ter chegado ao ouvido dos chefes de Israel, pois nesse período um grande inimigo do povo de Israel
os amonitas declararam guerra contra o povo de Israel. Sabe o que aconteceu? Os líderes de Israel, os chefes de Israel, enviaram uma mensagem, sabe para quem, crianças? Para Jefté, pedindo para ele ser o general do exército deles nessa guerra. E se ele ganhasse a guerra, seria o novo juiz de Israel, um chefe de governo, presidente. Nossa! Será que Jefté deveria voltar e ajudar as pessoas que o haviam rejeitado? E se fosse você? Se você que um dia já confiou em Jesus como seu Salvador, foi magoado pelas ações de outras pessoas, confie que Deus pode ajudar você a ter calma, a não brigar, a perdoar essas pessoas e quem sabe até ajudar quem lhe magoou. Deus usa os que confiam nele, como a gente já viu lá em Joel 2,13. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. A Bíblia fala que Jefté foi com os líderes de Israel e o povo fez dele chefe e comandante sobre todos. Isso está lá no livro de Juízes 11:11. Que mudança, hein, na vida de Jefté. Jefté tentou conversar com os amonitas, que eram os inimigos de Israel, para não haver guerra. Entretanto, eles determinaram que iriam lutar. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor, a força do Senhor, veio de maneira sobrenatural sobre a vida de Jefté e deu poder para que ele cumprisse essa tarefa de guerrear. Deus ajudou Jefté e Jefté derrotou o exército inimigo. Jefté derrotou junto com o seu bando, junto com os soldados, Jefté derrotou os amonitas. Houve vitória em Israel. Deus ajudou a ele. Sabe o que aconteceu, crianças? Jefté se tornou juiz de Israel. Governou a terra de Israel e houve paz em Israel durante os 6 anos que Jefté foi governador de Israel. Isso mesmo. É maravilhoso pensar que Deus conhece e ama as pessoas, mesmo quando os outros pensam que elas não são boas. Se você ainda não é filho de Deus, se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, você pode agora dizer para Ele que quer recebê-lo em seu coração. Feche os seus olhos, faça essa oração comigo. Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador. Senhor Deus, eu creio que o Senhor me ama e que mandou Jesus para morrer e ressuscitar por mim. Ele está vivo e eu quero convidá-lo a vir morar no meu coração. Eu quero que ele seja o meu Senhor e Salvador. Se você fez essa oração, você agora se tornou filho de Deus, como está lá em João 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Agora, se você já tem Jesus no seu coração, se você já é um servo de Deus, se você já tem Ele como seu Salvador, peça ajuda para Ele, para que você seja um pacificador, um agente de paz, para que você dê perdão àqueles que te magoam, para você ajudar os outros a não brigar, para que você seja amável como o Senhor é, para que os outros vejam o amor de Deus em sua vida. Lá em Joel 2,13 diz: voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Então, seja uma bênção.